Vencidos os pensamentos que você precisava para parar de procrastinar, agora que você venceu esses pensamentos, você decidiu que vai colocar em prática as suas ações. Mas como colocar em prática todos os seus objetivos? Então, você quer começar um trabalho novo. Como que você vai começar? Primeiro ponto é você planejar. E para planejar, são fundamentais alguns passos e elementos no meio desse caminho. Primeira coisa, nós estamos em um tempo em que a superprodutividade ela é muito incentivada. Então, é incentivado que você faça muito, que você tenha uma grande produção. Então, primeira coisa é, ok, você está procurando vencer a procrastinação, mas você também não precisa ir para outro extremo de uma superprodução que pode, inclusive, te levar a um burnout. Então, a ideia não é o 8 nem o 80, que seria mais uma distorção cognitiva, de você achar que se você não faz nada, então você tem que fazer tudo. Então, não é nesse ponto também. Vamos achar aqui o equilíbrio. É sempre importante você procurar esse ponto de equilíbrio seu no meio do caminho. Então, fique tranquilo que o ócio também pode trazer criatividade. E a procrastinação extrema também pode fazer com que você não alcance todos os seus objetivos. Então, primeiro ponto é pensar que calma, a autocobrança não é um troféu para você. A autocobrança não é uma medalha. O importante aqui é planejar o que você deseja com equilíbrio. E como fazer, então, esse planejamento? Como executar, então, uma tarefa que para você é difícil? Primeira coisa, procure ter uma lista com as atividades que precisam ser feitas até você chegar naquele objetivo seu. Lembrando que você colocou agora no papel quais são as atividades que você não quer mais procrastinar. Se você estava procrastinando, é porque tinha alguma dificuldade na sua cabeça para você realizar. Ou seja, o seu cérebro estava te dando alguma desculpa, que estava te sabotando de alguma forma para aquilo não acontecer. Então, se era algo que já estava gerando um desconforto só de você pensar, você precisa ser esperto e esperta com você mesmo. Você vai começar pela atividade mais difícil? O ideal é que você não comece pela atividade mais difícil para você. Comece pela mais fácil. Tudo bem começar pela mais fácil. Você não precisa criar uma grande meta, escalar logo a montanha mais alta, ao invés de começar por algo mais baixo. Então você começa ali por uma montanha mais baixa para depois chegar ao Everest. Procure iniciar a sua atividade por algo que custe menos para você. Então, se por exemplo, você colocou que você vai ser agora uma empreendedora, você vai fazer um negócio novo, é o que você quer e aquilo vai custar muito para você. Que tal se agora você começar com aquela meta inicial? Vamos dizer que você quer ter mais disciplina, já que você será uma empreendedora. Então, qual é a sua atividade agora de curto prazo que vai te gerar o que nós chamamos de menor custo de resposta? Então, para mim é mais fácil criar disciplina de todo dia ler um livro. Então, essa disciplina é mais possível para mim nesse momento. Então, todos os dias eu posso ler um capítulo de um livro. Isso para mim me custa menos, até que eu comece a trilhar outros caminhos de fazer um curso, por exemplo, e ali aquele curso vai me demandar mais disciplina. Então eu estou construindo o meu caminho até eu chegar ao ponto de ser uma grande empreendedora como eu planejei. O ideal é que você comece com uma meta mais razoável para você e vá chegando aos poucos. Como a gente fala, 1% ao dia. Qual é o seu 1% que você pode fazer hoje até chegar naquela grande meta? Porque se você já de início já coloca uma meta com muita dificuldade, pode ser que você se desmotive muito mais rápido. Então, que tal construir um tijolo de cada vez desse grande edifício? Quero também te passar aqui mais 2 exercícios importantes para você conseguir alcançar as suas metas e ter a sua produtividade vencendo a procrastinação. Um
Um deles é o chamado automonitoramento, que é fundamental para você não deixar que os seus sabotadores voltem à sua cabeça, ou seja, aqueles pensamentos que podem surgir ao longo do caminho, você vai registrar eles e acompanhar eles para que eles não te derrubem. É como se fosse uma guerra. Você está ali tentando trilhar um objetivo e vem ali aquele sabotador para tentar fazer com que você não alcance. Então, o automonitoramento é uma estratégia para você não cair no meio do caminho. É para evitar que você tropece no meio desse caminho. Uma das estratégias de automonitoramento é o que nós chamamos de RPD, o registro de pensamentos disfuncionais ou registro de pensamentos diários, onde vai acontecer alguma situação com você no seu dia. Essa situação, ela pode te ativar uma emoção negativa, algo ruim. Então, por exemplo, seu chefe falou com você de uma forma que você ficou muito aborrecida e aquilo ativou uma raiva. E na sequência, o seu comportamento pode ter sido de se isolar dos demais colegas. Então, vamos dizer que isso aconteceu. E aí veio uma crença de você achar que quando você tenta alguma coisa, aquilo não dá certo. No meu exemplo aqui, tá? Então, você registrou que veio aquele tipo de pensamento, que veio aquela emoção em você. Lembrando que você está tentando vencer ali a procrastinação e alcançar o seu objetivo de ser um empreendedor. Mas nesse meu exemplo aqui, a pessoa ainda é um funcionário, então ele ainda não é um empreendedor. Ele está treinando a mente para chegar até o empreendedorismo que ele deseja. Então, é importante esse registro dos pensamentos para quê? Para que esses pensamentos depois você possa levar, inclusive para o seu momento de terapia individual, para trabalhar. Olha, então eu me isolei socialmente, me isolei ali dos colegas e reforçou na minha cabeça o pensamento de que eu sou incapaz. Então, esse sabotador aí que ficou quietinho nessa situação, ele precisa ser trabalhado. Para quê? Para que ele não tenha força de derrubar os seus objetivos maiores. Então, o RPD, ele é uma estratégia muito interessante para você poder enfrentar as suas dificuldades, os seus pensamentos sabotadores e limitantes que podem te impedir de alcançar os seus objetivos. Outra estratégia também muito importante e amplamente utilizada na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, para que você alcance suas metas, é a chamada LDM, é a lista de dificuldades e metas. Você pode ali na lista colocar todas as situações que geram algum desconforto em você. Então, nesse meu exemplo do chefe, você pode dizer: quando o meu chefe grita comigo, eu me desmotivo a tentar o empreendedorismo. Então, essa é uma dificuldade que você tem. Por isso, você pode colocar uma meta. Essa meta, você pode pensar em diversas estratégias que são para você. Cada pessoa vai ter a sua meta. Então, diante de uma situação dessa que te gera um desconforto, o que você vai fazer sobre aquilo? A sua forma de reagir àquela situação. Seria aí uma fuga da situação? Pode ser que seja ruim isso para você. Ou você vai colocar ali na sua meta como: eu então vou ler um livro mantendo a minha disciplina para eu treinar a minha mente a ter uma mente empreendedora diante dessa situação em que eu fiquei irritado ali com o meu chefe. Então, é um exemplo de uma meta que você pode colocar. Em quanto tempo você quer ler esse livro? Eu vou gravar depois um vídeo só sobre como desenhar as metas, que a gente usa uma técnica para desenhar as nossas metas. Mas por enquanto eu quero te falar aqui sobre a LDM, que é exatamente essa lista de dificuldades que na sequência você vai colocar qual é então a sua meta diante daquela dificuldade, ou seja, qual é a sua resposta para aquela situação? O que você vai fazer diante daquela situação, tá? E aí, se às vezes tem lá um pensamento que não tá legal, que vai fazer com que essa meta não seja cumprida, você pode colocar lá no seu RPD, colocando ali que você se sente, por exemplo, com uma crença de incapacidade. Então, percebe como que esses instrumentos, tanto a LDM como o RPD, você pode utilizar para poder registrar tudo que você está vivendo, sentindo e querendo fazer e poder levar, inclusive, aí para o seu momento individual, para que você tenha ferramentas e, inclusive, estratégias
de como reagir a tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, que não gere aí em você uma corrida contra o tempo de fazer muitas coisas, mas que possa gerar dentro de você um equilíbrio de tudo, que você possa registrar tudo que está acontecendo com você, sabendo que é dentro de nós que vai nascer a nossa atitude. Então, primeiro vai nascer dentro de você os seus pensamentos e suas emoções, para depois tudo isso ser externalizado no seu comportamento, na sua produtividade, em tudo que você vai fazer. Então, cuide primeiro daqui da sua mente, porque é ela que vai impactar tudo que vai acontecer. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações aqui com todos os vídeos que eu trago para você semanalmente. E também deixei aqui abaixo para você de presente uma lista que você pode utilizar aí na sua LDM e também um RPD que você pode utilizar e levar lá para a sua terapia com o seu psicólogo ou a sua psicóloga que está te acompanhando. Até os próximos vídeos.